Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Bom dia, torcedor do Vasco. Estou falando aqui, hoje é sábado, dia 3 de janeiro, né, depois das festas aí de Natal, de Ano Novo. Agora vamos falar sério, né? Vai começar, a bola vai rolar. Não vai demorar muito para a bola rolar. Então, para você, torcedor, que ainda não tá inscrito aí no canal, aproveita para se inscrever. E para quem está inscrito, não deixe de dar o seu joinha, o seu like, que é muito importante aí para o nosso trabalho, para isso, para os programas do AV, né, se multiplicarem para outros vascaínos, tá legal? Bom, eu posso dizer o seguinte, o ano passado, 2025, não foi um ano bom esportivamente assim para o torcedor do Vasco, né? Evidentemente para o time do Vasco, para o clube e para o torcedor, né? Quem é o maior interessado aí o que tem a paixão do torcedor é o Vasco. Então, assim, em termos de resultado, não foi um bom ano para o Vasco, né? Não teve na final do Carioca. O brasileiro foi o 14º colocado, naquele sufoco aí até o final. A Copa do Brasil, perdemos uma grande oportunidade de nos tornarmos campeões. Enfim, a Sul-Americana, o Vasco foi eliminado. Então, assim, esportivamente não foi um bom ano. Evidentemente que não. Mas, por incrível que possa parecer, houve um lado importante para o Vasco, em termos de ranking da CBF. Eu até falei isso aqui no outro dia, vou repetir, porque em 2023 o Vasco era o 22º do ranking da CBF. Em 2024 ganhou posições, foi para 15º. O ano passado continuou em 15º. E esse ano de 2026 o Vasco foi para o top 10. Ganhou 5 posições. Hoje o Vasco é o 10º colocado no ranking da CBF. E é importante esse detalhe, né? Essa colocação, para saber em que posição que o Vasco está em relação aos outros clubes. É importante saber. Isso é um índice assim, quantitativo, né? Porque é através de critérios da CBF, né? E critérios definidos, né? A performance nos últimos 5 anos dos times. E através dessa pontuação, você fica sabendo em que posição em que o seu clube está em relação aos outros. É um dado importante. O Vasco agora está no top 10. Agora está longe daquilo que o torcedor do Vasco quer, evidente. O torcedor não se conforma, não se contenta em ser o top 10. O torcedor quer ser o top 1, pô. É isso que o torcedor quer. Agora, é evidente que o Vasco está em evolução, né? Isso daí é uma coisa muito clara. Então, esportivamente, não foi um bom ano para o Vasco, ano passado? Claro que não. Agora, administrativamente, foi um bom ano, né? Várias conquistas que a administração do Vasco conseguiu, né? Começar pela boas notícias, né? Por exemplo,
né, as negociações aí com a nova SAF, né, do Marcos Lamáquia, né, a coisa está cada vez esquentando mais, né, esperamos que isso seja realmente definido, que é muito importante, né, vir um dinheiro novo, né, para reforçar o Vasco, né, e para isso foi muito importante essa recuperação judicial, essa aprovação, porque organizou as dívidas antigas do Vasco, deu fôlego ao caixa do Vasco, facilitou o investimento. É evidente que uma empresa que quer investir, né, se você encontra um clube, né, que está com as dívidas equacionadas, é lógico que é um outro nível de negociação. E isso o Vasco conseguiu, correndo atrás aí de novos patrocínios, já está com a Nike, a maior empresa de artigos esportivos do mundo, né, o potencial construtivo aprovado para a construção do novo São Januário. Então, assim, o Vasco está num ciclo virtuoso, cara, só notícias boas. E o ano vai começar, e o torcedor está apostando todas as suas fichas em que o time também vai ser qualificado. E há essa necessidade. Eu tive olhando aqui, porque o elenco já se apresenta agora segunda-feira, dia 5, né? A maior parte dos jogadores se apresenta dia 5. E no dia 15, a bola já rola, Campeonato Carioca. É lógico que a pré-temporada, né, que são aqueles exames médicos, a parte física, né, a parte pesada, né, física, né, os jogadores vão ser submetidos, então não tem condições de jogar, se apresentando dia 5, não tem condições de jogar plenamente no dia 15, evidente que não. Então o Vasco vai iniciar com uma garotada, com um time misto, né, com alguns jogadores aí profissionais. Então isso é o que o Vasco vai iniciar o Campeonato Carioca. Agora, é uma sequência, cara, impressionante. Porque aí já começa dia 15, aí eu anotei aqui, é Vasco e Maricá. Dia 18, Vasco e Nova Iguaçu. No dia 21, já é Vasco e Flamengo. Então, nessa terceira rodada, os jogadores se apresentando dia 5 e Vasco e Flamengo 21, então são 16 dias para os jogadores entrarem em forma para encarar o primeiro clássico, justamente contra o maior rival. Não sei se o Vasco estará com todos os titulares, mas seria importante que tivesse com a maioria, pelo menos. Aí no dia 21, Flamengo e Vasco. No dia 25, Boa Vista e Vasco. E aí já começa o Campeonato Brasileiro. Então 25, Boa Vista e Vasco, 28, Mirassol e Vasco. Pegar aquele time encardido do Mirassol. É lógico que a maioria dos jogadores do ano passado não deve estar esse ano, mas de qualquer maneira eles vão fazer um bom trabalho, eles não vão deixar a bola cair, né? Então, inclusive disputando a Libertadores. Então é um jogo muito difícil para o Vasco, já a primeira rodada já do Campeonato Brasileiro. Isso no dia 28 de janeiro. No dia 1º de fevereiro, aí Madureira e Vasco. No dia 4, Vasco e Chapecoense. No dia 11, Vasco e Bahia. E aí a coisa segue. O Vasco, naturalmente, estando nas semifinais e nas finais do Carioca, aí já dia 25 já é Santos e Vasco. Dia 8 é a final do Carioca, dia 11 já é Vasco e Palmeiras, dia 14 Cruzeiro e Vasco e Fluminense dia 18, e vai embora. E vai embora o ano inteiro. É evidente que esse calendário assim apertado também é em função, lógico, da Sul-Americana, né, que a Sul-Americana também já começa em abril, né, tem os jogos da Libertadores também começam, né, e aí a FIFA não satisfeita, uma Copa do Mundo que levava uns 30 dias, agora eram 32 seleções, agora já são 48 seleções, então a Copa do Mundo, ao invés de 30 dias, vai levar 40 dias, e aí para tudo, e aí embola os campeonatos todos aí, os estaduais no início do ano, e Copa do Brasil, e Brasileiro, e Sul-Americano, e Libertadores, enfim. E no final todo mundo fica reclamando do calendário. Ah, porque o calendário, porque o clube jogou não sei quantas vezes. Mas, amigo, vai fazer o quê? Como é que resolve isso? Porque tem as competições nacionais, estaduais,
depois tem as nacionais, tem as da Conmebol e tem a da FIFA. Então a da FIFA já aumentou para 40 dias a disputa da Copa do Mundo e é para tudo. Aí inventou, tá lá o Campeonato Mundial de Clubes, tem o Intercontinental, tem as eliminatórias da Copa do Mundo, tem as datas FIFA para os jogos amistosos das seleções. Cara, é uma loucura, cara. Então nunca que o calendário vai ser o ideal, a não ser que alguém diga, né, descubra, né, e modifique o número de dias do ano. Não, só tem 365 dias. Então, não, a partir do ano que vem, o ano agora vai ter 480 dias. Porra, aí só para poder, né, agregar tudo que o futebol quer, tudo que o futebol planeja. Porque senão não tem jeito, amigo. Não tem jeito. Né, os campeonatos estaduais começavam normalmente no final de janeiro e tal, então vão começar agora, começar dia 15. O brasileiro começava em abril, mais ou menos, já vai começar no final de janeiro. Lógico que é um ano atípico, que tem a Copa do Mundo, sim. Mas, de qualquer maneira, é muito jogo, cara, é muita competição. Agora, para isso, né, a esperança do torcedor do Vasco, você vê que eu li aqui rapidamente, são jogos de 3 em 3 dias. No máximo 4 dias. Mistura o Campeonato Carioca começa dia 15 de janeiro e vai até o dia 8 de março. E o brasileiro dia 28 de janeiro começa. Então tem um período que o campeonato está junto. Então é jogo de 3 em 3 dias. Não tem para onde correr. Agora, para isso, o Vasco precisa qualificar o elenco. É lógico que esse time titular do Vasco é um time, eu diria, razoável. Né? Porque seria um bom time se tivesse se colocado até o 6º lugar do brasileiro, até o 8º lugar do brasileiro. É um bom time. Mas o Vasco foi o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. Então não posso dizer que é um bom time. Está abaixo da metade, são 20 clubes, o Vasco foi o 14º. Então não é um bom time, é um time razoável. Agora, para encarar esse calendário, essas competições, não basta só participar, o Vasco tem que competir. O Vasco tem que competir, né, para subir no ranking da CBF, né, para se classificar para uma Libertadores, né, para estar lá em cima brigando lá pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, para ser campeão da Copa do Brasil. Então o Vasco tem que qualificar o elenco, porque esse time titular do Vasco, o torcedor já sabe, né, de cor e salteado, Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno, Rayan, Andrés, esse 11 do Vasco, que é o titular, que é o que o Vasco tem de melhor, a gente não pode esquecer que esse time foi o que perdeu 5 jogos, 6 jogos, 8 jogos. Foi esse time. Perdeu do Juventude, São Januário. Foi com esse time. Qualquer outra coisa que tenha acontecido, os jogadores estavam chateados com o Diniz, os jogadores estavam pensando nas finais da Copa do Brasil, e aí também tiraram um pouco o foco do brasileiro, achando que o brasileiro já estava garantido, aí perderam um pouco o foco, e aí ficaram no sufoco, mas foi esse time titular. Então isso demonstra o quê? Que o Vasco tem que conseguir bons jogadores para qualificar esse elenco. Porque se o Admar Lopes, que é a grande esperança, né, conseguir garimpar como ele fez na última janela, porra, ele fez uma coisa espetacular. Pô. De 6 contratações, 5 jogadores são titulares. 5 são titulares. Cuesta, Robert Renan, Barros, Andrés. São jogadores titulares do Vasco. O único que não deu certo foi o Matheus França. Mas, pô, em 6 contratações, você aproveitar 5 no time titular, então o que o torcedor espera é que nesse início de ano
o Admar tenha o mesmo sucesso e traga jogadores, inclusive, para serem titulares da equipe. Pode ser que entre até no lugar de um desses que ele trouxe na última janela. Quem sabe? Né? Se trouxer jogador de qualidade, vai disputar a posição. E disputando posição, alguém vai ficar no banco. E pode ser até que sejam alguns desses jogadores que hoje formam o time principal do Vasco, o time titular do Vasco. E o que acontece com isso? Você qualifica o elenco, você qualifica o banco. E vai ser necessário, que o Vasco não pode passar o sufoco que passou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Não pode mais. E o que o torcedor espera é que essas novas contratações sejam para qualificar ainda mais o elenco. Porque aí o Vasco não vai tirar em 14º lugar e se salvou na antepenúltima rodada lá, que depois daquela vitória lá contra o Internacional, fez 45 pontos, ficou no limite. E depois perdeu do Mirassol e perdeu do Atlético Mineiro. Pô. Então foi sufoco. E graças a resultado de outros times, é que o Vasco se livrou. Porque senão era sufoco até a última rodada. Pô, não dá mais para ser assim. Então tem que, mesmo esse time titular do Vasco, tem posições que o Vasco tem que conseguir jogadores de mais qualidade. Até porque esses que estão jogando podem ficar no banco. Ou o Vasco contrata jogadores iguais aos que estão no time titular, vão disputar a posição. O importante é que essas contratações sejam pontuais, não adianta, isso eu acho que o Vasco já entendeu finalmente, né? Porque o Vasco lá atrás, na 777, contratou 26 jogadores, depois a outra foram mais de 15 jogadores, depois mais 10 jogadores, e agora 6. Então tem que ser assim. Contrata 4, 5 ou 6, mas bons jogadores. Isso é o que o time precisa e o torcedor precisa mais ainda. Para poder, já que vieram tantas boas notícias, agora realmente faltam as notícias das boas contratações. Ok, torcedor, não vou me alongar mais, senão o torcedor, aí, o membro do canal, fala, já sei que é o Cerdeira que está falando pra caramba. Então eu quero falar menos, mas quando eu vou ver o tempo, aí já tem 16 minutos. Bom, então vou ficando por aqui e a bola vai rolar. Grande abraço, lembrando que logo mais tem a copinha, né, Vasco e Velo Clube às 19h30. Todo mundo ligado na estreia do Sub-20 do Vasco, ok? Grande abraço e até lá.